Gostaria de perguntar ao Senhor uma coisa. O Senhor disse na sua palestra que os ensinamentos sobre a graça são paulino. Foi isso que o Senhor disse, correto? Pois bem, de acordo com as Escrituras, isso não está correto. Pois no livro do Pedro está escrito assim: Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E por isso, todo mundo aqui nesta sala tem que ler as cartas do Pedro, pois Pedro era um dos companheiros mais próximos de Jesus. E também ler as cartas do João, e todos vão perceber que a graça vem por meio da fé em Jesus e não pela observância da lei. Aí está o problema. Toda vez que a gente tem uma conversa com nossos irmãos cristãos, eles sempre citam Paulo, Paulo, Paulo e agora Pedro. Eu só quero saber o que Jesus disse. A gente tem que procurar saber o que Jesus disse. Eu estou falando sobre o seu Senhor e o seu Mestre Jesus Cristo. O irmão está me ouvindo? Como vai me escutar se está folhando as páginas? Por favor, presta atenção. Jesus disse: Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, você não terá o reino dos céus a não ser que você seja melhor do que os judeus. Ora, como você vai ser melhor que os judeus? Se você não está obedecendo às leis nem seguindo os mandamentos. Aí você responde que o Senhor Deus foi pregado na cruz. Eu lhe pergunto, você foi circuncidado? Você diz que não. Estou falando sobre a grande maioria. Mas religiosamente falando, você é circuncidado? Estou lhe perguntando. Você foi circuncidado? Eu não preciso responder essa pergunta. Está claro que você não foi circuncidado. Os cristãos dizem que eles não precisam ser circuncidados porque não são obrigados a observar a lei. Eu pergunto, de onde você tirou isso? Aí eles vêm com Coríntios, Filipenses, Gálatas e Pedro e Tiago. Eu quero saber o que Jesus disse a respeito. Jesus claramente disse, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Você discorda comigo porque eu estou seguindo Jesus o Mestre. Tudo o que Jesus disse, nós aceitamos e concordamos. Jesus não pregava nada mais além do islamismo, pois ele pregava para guardar as leis e os mandamentos e acreditar em um Deus único. Escute agora o que Jesus disse na Bíblia. Um homem judeu instruído veio até Jesus e disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O cara queria ganhar o paraíso. Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Bom só existe um, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Jesus nem merecia ser chamado de bom, segundo ele. Ele disse que só existe um bom que é Deus. Mas o irmão está escutando? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou seja, você ganha a salvação se você guarda as leis e os mandamentos. Jesus também disse, e quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Toma a sua cruz, e segue após mim. Quero saber se você está seguindo ele? Sim. E Jesus? Comia porco? Não. Ele destruiu 2.000 porcos. No cristianismo todos comem a carne de porco. E você ainda diz que segue ele. Jesus foi circuncidado, não foi? E você foi circuncidado? Você disse que não. Mas, você diz que segue ele sim. Está vendo? Você fica escolhendo palavras que mais lhe convêm. Senhor de idade, Jesus fez vinho. O senhor bebe vinho? O vinho é haram. Você tem que seguir o mestre. Ele sempre explicava aos seguidores dele como ser melhor que os judeus. E ele explicava com detalhes. Ele dizia aos seguidores dele, quando jejuares,
Não jejuem como os hipócritas. Os judeus jejuavam. Eles oravam. Eles faziam caridade e levavam uma vida bem rígida. Mas Jesus pedia para que eles sejam melhores que os judeus. Mas melhor como? Olha como Jesus respondeu. Quando jejuares, não jejuem como os hipócritas. Eles não lavam seus rostos nem penteiam seus cabelos. Eles apenas queriam aparecer, com remela nos olhos e cabelo bagunçado. Ele dizia, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Jesus sempre foi contra a hipocrisia. Diferente dos fariseus que jejuavam por exibição, Jesus ensinou que o jejum deve ser feito em segredo, focado em Deus, para amadurecimento espiritual. Assim vocês serão melhores que eles. Vocês serão em patamar mais alto. Quando os judeus cometiam adultério, eles eram condenados. E vocês, meus seguidores, se esse pensamento passar pelas suas mentes. Qualquer homem que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vocês cristãos não podem ter concurso de beleza nem Miss Bumbum. É exatamente isso que Jesus queria dizer quando ele disse melhores que os judeus. Ou seja, guardar a lei num nível maior. Quando os judeus davam caridade, os judeus faziam escândalo. Que a esposa do fulano estava morrendo no hospital e eu fui lá e paguei $200 e salvei a esposa dele e conto para todo mundo que foi eu que ajudei. Mas Jesus alertava para que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Então Jesus explicava passo por passo como podem ser melhores que os judeus. E não por deixar de cumprir as leis e os mandamentos, mas em cumprir sim as leis num patamar espiritual maior. Mas os cristãos não querem dar ouvido ao Mestre Jesus. E dizem ainda que estão seguindo ele. Mas seguindo como? Vocês nem parecem como ele. Vocês não se comportam como ele. Vocês comem a carne de porco. Na verdade, vocês fazem o contrário de tudo que ele fazia. Se um dia ele volta para a terra, digo isso para os cristãos, e se ele for reconhecido como Jesus mesmo, o que vocês vão fazer com ele? Leva-lo para casa? E oferecer churrasco de porco para ele? No espeto? Ele vai vomitar. Ele jamais sentirá bem em suas casas. Mas se ele vier na minha casa, ou em qualquer outra casa muçulmana, ele será parte da família. Ele certamente se sentiria mais à vontade em nossas casas do que em suas. Na verdade, somos nós muçulmanos que estão seguindo os ensinamentos dele e não os cristãos. Os cristãos sempre citam os ditos de Pedro, Paulo e Paulo e Paulo. Eu quero saber o que Jesus disse. Por que vocês não citam o que Jesus disse? Vocês têm que seguir o Mestre Jesus e não o discípulo dele. Jesus disse, o servo não é maior do que o seu mestre. صلوا عليه وسلموا تسليما